Porque o Palmeiras tá brigando para ser campeão brasileiro, certo? Enfrenta o Atlético Mineiro lá, com o Cuca tendo problemas, deu uma entrevista aí, negócio da SAF, aquela coisa toda, com o Rodrigo Caetano, que para mim é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Qual a expectativa do Abel Ferreira, de um time que vai jogar o Fabinho, que vai jogar o Bruno Lopes, se eu não estiver errado, Breno Lopes, me perdão, na Atuesta, que vai jogar, é um time totalmente diferente daquilo que se espera do Palmeiras. E aí, Veloso, que eu vou perguntar para você, para o Souza e também para você, o que o Abel Ferreira fez em contratações pro ano que vem, deixa eu jogar desculpa, mas o Palmeiras vai sofrer o ano que vem com esses caras, hein? O Palmeiras vai sofrer com esses caras. A não ser que fique Rafael Veiga, Dudu, que fique Gabriel Menino, que fique Danilo, que fique Piquerez, que fique Gustavo Gomes. Porque esses jogadores que foram contratados, a maioria não dá e não serve para ser titular do Palmeiras. Daquilo que o Palmeiras está fazendo nos últimos anos. Então vamos lá, Veloso. O que pensar desse jogo importantíssimo para o Atlético, que está lá 12, 15 pontos atrás, até para ficar com moral, né, em relação ao que está acontecendo. E o Palmeiras, que dificilmente perde fora de casa. Mas o Palmeiras está sofrendo esse ano já com as contratações, porque o banco ficou muito fraco, né? Quando, no jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, a eliminação da Libertadores, quando entra os jogadores que estão de fora, enfraquece demais o time. Ele tirou Dudu, tirou Rony. Mas ele faz sempre isso. Mas ele não tem mais o que ele tinha no banco para colocar, né? Então já está sofrendo. Com relação ao jogo, o Cuca está dizendo que o Atlético está muito mal, que vai reagir, que ele não vai deixar o clube dessa maneira. Eu acredito nisso, que o Cuca é bom pra caramba. E para um Palmeiras completamente desfalcado como vai, em relação às suspensões, jogadores na seleção, eu acho que se o Palmeiras conseguir um empate lá, um ótimo resultado, pelo momento que esse confronto vai acontecer, do Atlético buscando uma recuperação e do Palmeiras desmantelado para jogar lá. O que você pensa, Souza, em relação ao Palmeiras, em relação ao Atlético Mineiro, que precisa vencer, os dois clubes que eram para ser para ganhar mais títulos, e o Flamengo, quando o Dorival Júnior arrebentou com o Atlético, que ficou numa perna danada, achou que ia ganhar tudo, não ganhou nada, e aí agora tem que bater palma pro Flamengo, meu irmão, e pro Corinthians, que está na final da Copa do Brasil, e o São Paulo, que está na Sul-Americana. O que você pensa disso e do Palmeiras? Beijo pro Gaiteiro, é isso? É essa a expressão? Beijo pro Gaiteiro. Beijo pro Gaiteiro. O brasileiro, beijo pro Gaiteiro. Eu acho que o Palmeiras perde esse jogo pro Atlético. Mas, assim, o time que está em segundo colocado não tem condições de brigar com o Palmeiras pelo título brasileiro. O Palmeiras ficou, se eu não me engano, 5, 6 jogos sem perder e aumentou. Só perdeu 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Sem ganhar, empatou vários jogos e ninguém conseguiu. Ceará na estreia e Atlético Paranaense. Que isso. E ninguém. O Palmeiras teve no mês passado o pior momento do campeonato, mas ninguém conseguiu diminuir a vantagem. Em Atlético, o Internacional, por exemplo, se o Palmeiras perder para o Atlético e o Internacional vencer quem? Que o Internacional joga com quem? Bragantino, no Beira-Rio. Cai para 6 pontos. E o último jogo, penúltimo jogo... Último. É o último. Lá no Beira-Rio. Cai para 5. Cai para 5? Cai 8. Cai para 5? Se ganhar um e perder outro, cai para 5. Cai para 5 pontos. E o último jogo é no Beira-Rio. O único time hoje que eu não acreditava que isso pudesse acontecer é o Internacional. A conta Ele não tem condições. Não tem. A conta... Desculpa, Suzy. O Inter não tem condições de brigar, não tem time para brigar com o Palmeiras. Vai ter fôlego não para tem acompanhar fôlego. até chegar a última rodada. Não tem. Mas é o time que a gente tem que falar a verdade, porque o Mano está fazendo um trabalho maravilhoso. O trabalho dele é excelente. Excelente. Mas assim, não tem elenco para brigar com o Palmeiras. Aquilo que eu falei. O Palmeiras mas se o Palmeiras vai brigar, vai jogar contra o Atlético, um time quase que reserva, se perder um jogo ou outro, o futebol é muito louco. Viu, Mas é que o Palmeiras é muito regular, né? Vocês lembraram, o Palmeiras perdeu 2 jogos. É assim, o trabalho do Mano é bem bom. Ele conseguiu baixar, foram em 30%, abriu mão de vários jogadores veteranos e o Inter é mais confiável. Ele sempre faz isso, mas né? não é isso. Todo time que ele é contratado, libera os jogadores. Ele só vai para mandar os caras embora, vai fazer a limpa, né? Para fazer a limpa. Aí depois ele consegue ficar um ano e depois sai. E aí, mas o Palmeiras é muito mais regular do que o Inter. A conta que os caras fazem no Sul precisamos tirar 5 pontos. A diferença é de 8. Se você tirar 5, você leva para o último jogo. É o clássico, é o confronto entre Inter e Palmeiras lá no Beira-Rio. Eu acho que o Palmeiras, como você também, o Palmeiras Mas com o time titular no Beira-Rio ganha. E assim, esse Fabinho, esse menino que vai jogar como titular, bom de bola. É muito bom jogador. É um volante que veio das categorias de base, nem jogou no Sub-20 na final. Mas bom que eu vi um do Sub-17, velho. Quem? Eu vi um menino, Messinho, Palmeiras de São Estevão Paulo. William. Não, ele é nome composto, cara. Eu não lembro o nome dele, se quiser pegar aí. Jogou Palmeiras de São Paulo, um canhoto. Número 11, Sub-17. Pelo amor de Deus, eu falei pra você, né, Veloso?
Eu não lembro o nome dele, cara, mas é bom de bola. Eu falei, esse moleque vai ser craque, velho. E o Palmeiras tá com tanto jogador bom na base, que tem que ficar muito esperto com o Palmeiras, que o Palmeiras vai nadar de braçada. O que mais? E aí, esse Fabinho é muito bom jogador e esse menino estava sendo preparado para virar titular. Só uma coisa, você falou sobre os reforços, né? O Palmeiras contratou 8 reforços no ano. O único que é 85 milhões. No total, 120. 120? Foram 85 só na janela da metade do ano com os 3 reforços. Mais que o Flamengo. Não, o Flamengo foi até, acho que foi até... Mas tudo bem. Dos Não, 8 reforços, 86, sabe quantos dos 8 reforços são titulares? Só o Murilo. Todos os outros são Murilo. Chama Davi, foi de falta que ele fez o gol, né? Davi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse moleque é craque. Aí tem que ter a visão do que o Palmeiras pensa, até porque como esse menino aí, o centroavante aí, não quiseram colocar para jogar. O Hendrick, né? E o menino é bom de bola. Na verdade, ele é um fenômeno, né? O que pensa, e não vai jogar amanhã. Não vai jogar. E aí vai jogar o Rony. Então é uma ideia do Abel Ferreira em relação a isso. O que você pensa, Souza? Você colocaria para jogar? Eu colocaria para jogar. E eu também. Eu vi uma entrevista do Abel, ele jogando exatamente pro outro lado. Ele falou que o Hendrick não está jogando, ele está seguindo o plano, que ele gosta de usar muito essa palavra, o plano da direção. A direção acha por bem também poupar esse jogador, não colocar ele antes do tempo, para que não venha clubes... Não foi a direção que falou para ele ir para Disney, a verdade é ele. Foi a entrevista que ele deu essa entrevista dizendo que ele está seguindo um plano da direção. Ele falou isso naquele... Ele deu em outra entrevista. Antes de um jogo foi perguntado se ele ia jogar o jogo que ele foi para a reserva, e ele deu a seguinte declaração, que ele está seguindo um plano, mas eu colocaria. Você tem que preparar um jogador desse...